Olá, Irmandade. Eu gostaria de saber de vocês, se entre vocês, se já aconteceram com vocês, de vocês ver o seu corpo físico, porém ali deitado na cama, principalmente na cama, e você em um outro corpo semelhante a este corpo físico, olhando para o seu corpo físico. Já aconteceu isso com você? Você já passou por essa experiência? Uma outra experiência que eu vou passar para vocês aqui. Já aconteceu de você estar deitado, estar meio sonolento, e de repente você vê um outro corpo seu, com a mesma aparência do seu, começar a sair desse corpo físico seu e começar a andar por toda parte da sua casa, examinar detalhes da sua casa, objeto, investigar. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu? Eu pergunto para vocês, já aconteceu? Já aconteceu de você ter um sonho também, na realidade, que você vê que é muito real, você se encontrar em outro lugar, em um corpo semelhante a esse seu, e você começar a observar as coisas, e você vê que aquilo não é simplesmente sonho, tudo parece muito real. Isso já aconteceu com vocês? Pois é exatamente isso que eu quero, na realidade, mostrar, que isto, na verdade, está nos manuscritos, nos originais, melhor, que faz parte desse Novo Testamento, que na verdade é a tradução, entendeu? Está na tradução. Só que na tradução, na verdade, essas passagens estão veladas. Não dá para entender muito bem, entendeu não? Mas quando vamos para os originais do Novo Testamento, que é o grego koiné, lá está bem claro que este corpo, ele existe, esse corpo sutil, esse corpo que sai de dentro do nosso corpo, o nome antropos, esotérico, entendeu? Esotérico, significa esotérico, o corpo que está dentro desse corpo, porém é mais sutil do que esse. Perfeito? Não. Então mostra os dois corpos. Mostra que temos dois corpos. Nós temos um corpo, na verdade, físico, que é esse que nós conhecemos, e temos esse corpo. Se você já passou com essa experiência, saiba que toda a experiência que você está passando, na verdade, é bíblico. Está tanto na tradução, meio velada, como também está em seus originais, que é o grego koiné, tá bom não? Eu quero entrar nesse assunto, só que primeiro quero mostrar 3 imagens aqui, para depois mostrar a vocês no Novo Testamento, na tradução, e também mostrar nos próprios originais, que é o grego koiné, que é os originais do Novo Testamento. Tudo bem? Então estamos chegando lá então, tá? Um momentinho aí. Estamos chegando lá. Bom, aqui na verdade, nós estamos vendo 2 corpos. Nós estamos vendo, na verdade, um corpo de uma garota deitada aqui em um colchão, perfeito ou não? Deitada em um colchão. E nós estamos vendo um outro corpo saindo de dentro do corpo dela, perfeito ou não? Que na verdade já saiu a metade do corpo. Quer dizer, isso está saindo. Eu acredito que algum de vocês, perfeito, na verdade deve ter passado por essa experiência. Então isso é normal acontecer, isso é bíblico. Isso na verdade está meio velado, porém na tradução do Novo Testamento, e bem claro, bem esclarecido, porém nos originais do Novo Testamento, que é o grego koiné. Porém, esse corpo aqui, que é físico, tá certo? O que está deitado aqui dessa garota,
é chamado de exotérico. Exotérico, entendeu não? E porém esse outro que está saindo mais sutil, que é semelhante ao dela mesmo, entendeu não? Que está saindo, é chamado de esotérico. Significa o corpo que está dentro do corpo, porém sutil. Perfeito? Porém sutil. E tudo que é chamado de sutil é chamado de espiritual. Então podemos chamar este corpo que está saindo desse corpo físico, dessa garota, na realidade como corpo espiritual. Sendo assim, há corpo físico e corpo espiritual. Corpo exotérico, que é o físico, e corpo esotérico, que é o corpo sutil, que está dentro desse corpo físico. Perfeito ou não? Eu quero mostrar uma outra imagem para vocês aqui de uma outra garota, tá? Olha, nós estamos vendo aqui essa garota, na verdade ela está encostada no tronco de uma árvore. Perfeito ou não? E nós estamos vendo aqui que existe um outro corpo semelhante ao dela, de pé, olhando para ela. Eu creio que algum de vocês deve ter passado por uma experiência semelhante a essa. Ou, na verdade, alguma coisa aproximada dessa. Você já viu você em outro corpo fora do teu corpo físico. Esse é o corpo espiritual, é o corpo esotérico. Perfeito ou não? É o corpo que está dentro do corpo físico. Perfeito ou não? É este corpo que, na verdade, aqui, esotérico, que é o corpo espiritual, que é o plano de Yahushua para a salvação. E Yahushua não tem interesse nesse corpo físico, nesse corpo carnal. Esse não herda o reino de Yahuwah. Perfeito ou não? Na verdade, a promessa da salvação é esse corpo sutil, é esse corpo espiritual. E todo ser humano, na verdade, tem esse corpo espiritual. Creio que vocês estão me entendendo e muitos de vocês, ou talvez todos vocês, tenham passado por essa experiência, ou semelhante a essa. Perfeito? Você viu na verdade, em um corpo e você em um outro corpo, em um outro lugar, semelhante a esse corpo físico seu. Então, esse é o corpo da salvação. E Yahushua, ele veio, na verdade, salvar este corpo, que é o corpo espiritual. Porque é sutil, tudo que é sutil chama de espiritual. Perfeito ou não? Porém, na verdade, esse aqui, na tradução, é chamado, na verdade, de corpo interior. Porém, nos seus manuscritos, ou seja, nos seus originais, que é o grego koiné, é chamado de corpo esotérico, ou corpo que precisa ser salvo. Tá certo ou não? Vou mostrar uma outra imagem para vocês aqui, de uma outra garota. Olha, na verdade, aqui é uma outra garota. Na verdade, ela está deitada, tá? E porém o corpo dela está saindo de dentro dela. Já está com a metade do corpo para fora. Entendeu não? Para fora do corpo físico dela. Esse é o corpo espiritual. É o corpo esotérico. Eu vou mostrar para vocês em seguida que todas essas passagens estão na Bíblia. Esse fenômeno, na verdade, está na Bíblia. Isso é normal. Esse é o corpo da sua salvação. Você é o verdadeiro ser. O verdadeiro ser que existe. Porém, é esse corpo esotérico. É esse corpo espiritual. Perfeito? Que está dentro desse corpo denso, desse corpo físico. Perfeito? Então o plano de Yahushua é salvar esse corpo. Ele veio exatamente aqui na terra, ele encarnou aqui na terra com o intuito, porém, de salvar esse corpo espiritual, esse corpo físico. Olha, na realidade, existem algumas experiências diferentes. Aqueles que, na verdade, têm medo, quando ele vê o corpo dele saindo,
Na verdade, vai acontecer que esse próprio ser, que é o seu real ser, é o seu verdadeiro ser, que é esse corpo espiritual, chamado de esotérico, porém, no grego koiné, que é os originais dessas traduções, na realidade, ele na verdade perceber isso, ele na realidade não vai sair mais. Perfeito? Não vai sair mais. Mas vocês podem, na verdade, tê-lo, essa experiência, porém, fora do corpo, encontrando em outro lugar, porém, de uma maneira parecendo tudo real. E aquilo, de fato, é real. Não é simplesmente o sonho. O sonho existe? Existe. É um nível também desse corpo decodificar, porém, na verdade, codificar, porém, as coisas em sonho. Mas, na verdade, aquilo que aparenta ser real, na realidade é real na tua vida. Então, começa a entender. Esse é o corpo da salvação. Esse é o corpo da salvação. Alguém pode estar perguntando aí, perfeito? Mas olha, e a ressurreição dos mortos? Eu vou mostrar para vocês que na tradução existe essa ressurreição. Mas, porém, nos seus originais, porém, o significado é outro. Onde está a ressurreição? Ou é erguero, ou Anastasis, ou Anastácia. Isso, na realidade, significa despertar. Então, esse corpo será despertado. Aí colocaram ressuscitará, ressurreição, ressuscitar, e não tem nada a ver, perfeito ou não? Na realidade quiseram, na realidade que nós não soubéssemos, na realidade disso. E quando acontece conosco, nós começamos a ignorar, como se aquilo não fosse real. E isso é real se está acontecendo na sua vida. E depois, se não estiver acontecendo, eu vou ensinar o método, você usando o nome de Yahushua, para você, na verdade, sair deste corpo. E vou mandar você, na verdade, perder o medo. Porque se você tiver medo, na realidade você vai parar, na verdade, de sair do seu corpo. Você vai se encontrar em outro lugar, mostrando na realidade como um fato muito real, porém nesse corpo, tá certo ou não? Mas o importante é sair desse corpo, como essa garota está saindo, e todas as duas anteriores, na verdade, estão saindo ou já saíram. Perfeito ou não? Então eu quero entrar na realidade aqui na Bíblia. Eu quero entrar na Bíblia. Olha, eu só escolhi passagens do Novo Testamento porque a promessa está muito no Novo Testamento. A promessa de Yahushua, na verdade, está no Novo Testamento. Aqui eu tenho Romanos 7, versículo 22. Bom, aqui na verdade, na tradução, está escrito assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Yahuwah. Na realidade, aqui está Deus, mas é Yahuwah. Perfeito? Alguns irmãos dão pronúncia como Yahu. Olha, o assunto aqui é sobre os dois corpos que temos. Porém, o corpo exotérico, que é o corpo denso físico, e o corpo esotérico, perfeito? Que é esse corpo espiritual, sutil, que todas as vezes que dormimos, ele sai de dentro do nosso corpo, perfeito ou não? Ele vive sua experiência, na realidade, fora desse corpo, mas você pode, na verdade, ver você saindo, perfeito ou não? Então, na realidade, eu vou continuar aqui a leitura. Mas vejo nos meus membros, ou seja, no corpo físico, outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, do entendimento, ele está se referindo a esse corpo esotérico. Perfeito? Nesse corpo esotérico. Perfeito ou não? Na realidade é isso. Ele me prende debaixo da lei da transgressão. Que está pecado? Na verdade, nos originais é transgressão. Que está nos meus membros, ou seja, nesse corpo físico. Aí ele diz: ô miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, então na realidade, aqui irmãos,
está bem claro, perfeito? Na realidade, é onde está aqui, ó, homem interior, está esotérico antropos. Esotérico antropos. Então, a palavra esotérico significa, porém, o corpo sutil, que está dentro desse corpo físico. Vocês entenderam ou não? E que é este corpo que, na verdade, vai ser salvo. Todas as promessas de Yahushua é, na verdade, salvá-lo, este corpo. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Porém, aqui está esotérico antropos. Bom, na verdade, eles colocaram aqui homem. Se fosse homem, não era para estar antropos, mas era para estar andras. Andras significa o corpo masculino. Perfeito, não? O corpo masculino é andras. Perfeito? Na verdade, andras. Mas aqui está antropos. Porém, o corpo feminino, na verdade, em grego koiné, também é chamado de gine. E, na verdade, não está gine e nem está andras. Está antropos. Então, na verdade, a palavra antropos está falando tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino. E, por algum machismo, fizeram a tradução de homem, como se a mulher, na realidade, não pudesse ter sua identidade própria. Sendo que, no grego koiné, a mulher tem a sua identidade própria, chamado de gine, e o homem de andras. Perfeito, não? Então, antropos, na realidade, está se referindo à humanidade. Então, esotérico antropos, esotérico da humanidade. Quer dizer, o corpo esotérico, ou o corpo espiritual, que está dentro dos corpos da humanidade. É exatamente isso. Esse tem prazer na lei de Yahweh. Se foi despertado por Yahushua, tem prazer na lei de Yahweh. Mas ele diz, mas vejam meus membros, ou seja, no corpo físico, outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei da transgressão, que está em meus membros, ou seja, no corpo físico. Aí ele diz, ô miserável homem que sou, quem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Vocês entenderam, irmãos? Na verdade, esse corpo físico é o corpo da morte. É o corpo da morte. Esse não tem plano de salvação. Esse, na verdade, não tem existência real. Perfeito ou não? Olha, eu coloquei aqui a mesma passagem, na realidade, de Romanos 7, 22 a 24. Perfeito? Eu coloquei, na verdade, no grego koiné mesmo. Aqui eu coloquei, ó, esotérico antropos. Perfeito? Então significa homem interior, ou seja, o corpo espiritual que está dentro do corpo físico, que é o corpo de morte. Entendeu, não? O corpo de morte, o corpo que já está morto. Perfeito, não? E nós precisamos nos livrarmos, nos libertarmos desse corpo da morte, esse corpo morto. Perfeito ou não? Porque, na realidade, devemos nos livrarmos desse corpo da morte. Porque esse corpo morto. Porque, na verdade, não existe plano de salvação para esse corpo físico. Para esse corpo, para Yahushua e para as irmandades primitivas. Esse corpo é morto, ele está morto. Ele já está morto. Perfeito? Porém, na verdade, no grego, koiné é chamado de thanato. Thanato significa o corpo que já está morto. Ah, mas olha, não virou defunto ainda. Para as irmandades primitivas, para Yahushua, se é o defunto para nós, ou se está vivo, para ele é a mesma coisa. Por quê? Virou defunto, esse corpo esotérico,
esse corpo esotérico, na verdade, ele sai desse corpo físico e ele vai realmente habitar em outra região mais sutil, em outro plano mais sutil, em outra dimensão mais sutil. E Yahushua, ele veio salvar esse corpo. Para aqueles que são de Yahushua, esse corpo, ele sofre uma transformação. Ele sofre uma transformação. Ele passa a ser, na verdade, ele passa a ser soma pneumático, ou seja, um corpo mais sutil ainda, mais espiritual ainda, porque a palavra, na verdade, pneumático, vem de pneuma, está além de psique, entendeu não? Então é exatamente isso. Então tenho mostrado, na verdade, para vocês aqui, que realmente, aonde está, na realidade, a palavra homem interior, esotérico, antropos. Está se falando desse corpo que eu mostrei para vocês lá. Perfeito? Vou voltar de novo e vou mostrar, olha. Olha, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui, ó. Olha essa garota. Na verdade, ela está encostada no tronco de uma árvore e porém o corpo dela, que é esse esotérico, antropos, na realidade está de pé, olhando para ela. Creio que vocês devem ter passado por essa experiência. Perfeito? Eu quero ler outra passagem, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo não, tá? Não quero fazer um vídeo longo, não. Olha, aqui eu quero mostrar aqui no grego koiné, onde está o corpo desta morte. Aqui está somatos, tu, tanatu. Bom, o que significa somato? Tu, natu. Significa o que em grego koiné? Quer dizer, o corpo que já é morto. Por isso, na verdade, Shaul diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou do corpo que pertence à morte, que já está morto? É interessante, né? É muito diferente. Bom, eu quero ler outra passagem aqui. Vai ser em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Perfeito ou não? Está escrito assim, olha, Shaul, nessa tradução Paulo, ele diz o seguinte, por isso não desfalecemos, ainda que nosso homem exterior, que está se referindo físico, se corrompe, ou interior, contudo se renova de dia em dia, ou de dia em dia. Bom, o que nós vamos entender aqui? Ó? Onde está, na verdade, o homem que se corrompe, corrompa, ou que se corrompe melhor, perfeito ou não? Na realidade, diz o seguinte, na realidade aqui está exotérico, olha, exotérico antropos. Exotérico significa o externo, o corpo físico. É o físico, o externo, que é o corpo da morte, o corpo que já está morto. E, na verdade, antropos. Por que antropos? Significa da humanidade. Esse se corrompe mesmo. Não tem jeito. Você vai lutar de todos os meios para você ser perfeito, mas você não vai conseguir. Só a misericórdia, a bondade de Yahushua é que, na verdade, vai fazer com que você, na realidade, se desperta esse esotérico, a bondade de Yahushua. Porque esse corpo, ele tem, na verdade, uma mente transgressora. Sendo assim, nós temos, na realidade, uma mente superior, que é desse esotérico antropos, perfeito ou não? Desse corpo sutil, espiritual, um ambiente superior que pertence a esse tem prazer na lei de alma, esse, na verdade, contudo, se renova de dia em dia, perfeito ou não? Enquanto o exotérico, na verdade, antropos, que é esse corpo físico, ele se corrompe cada dia mais, ele tende a se corromper. Então, na verdade, Yahushua,
Ele, na verdade, é o perdão das nossas transgressões. É o perdão das transgressões desse corpo físico. Porque a transgressão desse corpo físico, ele transfere para o corpo esotérico, para o corpo espiritual. É exatamente isso que ele está mostrando. Aqui, ó. Eu coloquei aqui a mesma passagem, segundo os Coríntios 4, 16, aqui no grego koiné, aqui, ó. Onde está, na verdade, interior, está aqui bem claro, ó. Exotérico. Vocês estão vendo aqui onde está o cursor? Exotérico. Porém, antropos. Antropos significa o corpo físico da humanidade, ele se corrompe direto, ele é transgressor, não tem como, ele tem uma mente transgressora e contamina, porém, esse corpo espiritual, entendeu? Não. E na verdade aqui está realmente, porém, o que renova dia a dia, está aqui no grego koiné, aqui, ó, esotérico. Então, na verdade, irmãos, é exatamente isso que eu tenho mostrado. Está na Bíblia. Os irmãos primitivos, eles, na verdade, tinham essa experiência fora do corpo, como os profetas e as irmandades ali, os discípulos de Orrucha que andou com eles, como todas as irmandades, sim. E nós devemos ter essa experiência? Devemos ter essa experiência. Devemos conhecer a nós mesmos. Homem, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Saberás o segredo da vida. Perfeito ou não? E hoje estão gerando uma grande confusão. Quem que fez isso? Foi a religião. Na verdade, saímos da religião com a ideologia e precisamos agora examinar os originais para entendermos exatamente o que significa cada palavra. Ô, Matimide, você crê no Novo Testamento, na tradução, na Bíblia? Creio, mas examinando os originais. Como, na verdade, eu estou mostrando para vocês aqui agora. Olha, quero mostrar outra passagem aqui, que eu não quero fazer um vídeo longo, não. Aonde Shaul, na verdade, e mostra, tá? Que nessa tradução é Paulo. Porém, aqui, ó, Efésios, capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder no seu espírito, ou seja, no pneuma, no homem interior. Olha aqui, ó, aonde está homem interior, está esotérico, antropós. Então, na verdade, mais uma vez, não é homem, está se referindo, antropós, está se referindo tanto o corpo masculino quanto o feminino, significa da humanidade, perfeito ou não? Então, na verdade, é exatamente isso. Então, está, na realidade, nos originais, claro, do Novo Testamento, que é o grego koiné, está claro. Aí, se fosse em hebraico, ia estar claro do mesmo jeito. Só que eu preferi apresentar isso no Novo Testamento. Só vai ter essa passagem que eu, na verdade, vou mostrar, já mostrei e vou mostrar ainda para vocês. Não, existem muitas outras. Mas, na verdade, ia ser um vídeo muito longo. Perfeito? Então, essa já é o suficiente. Então, bem claro, segundo a riqueza, tá? Pelo espírito, pela mente superior, vos conceda, perfeito? Que seja corroborados em poder no espírito. Como esse poder no espírito? No esotérico, antropós, no corpo da humanidade interior, espiritual, o corpo que está dentro desse corpo. Olha, eu coloquei também aqui a mesma passagem, porém no grego koiné, Efésios 3,16 também, tá? Tá bem claro aqui, gente, ó. Olha, aqui nos originais, ó. Para não falar, olha, a Matimide está mentindo. Não devemos acreditar no homem, perfeito ou não? Então, por isso, na realidade, eu estou apresentando aqui, ó. Esotérico, antropós. Tá aqui, ó, pneumatos. Pneumato, espírito. Perfeito? Seja enriquecido no homem interior. Perfeito ou não?
Então é exatamente isso. Ou no homem esotérico antropós. Na realidade não é homem, é no corpo, perfeito? Não importa se é masculino ou feminino. Bom, quero mostrar outra passagem aqui para vocês. Aqui, ó. Eu tenho aqui Lucas 11, 39. E diz assim: Eiarro disse, agora vos... Eiarro, na verdade é Eiarrushua. Eiarrushua disse, agora vós, fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Bom, olha, o que podemos entender aqui? Olha aqui, ó. Na verdade, o que faziam os fariseus? O que faziam os fariseus? Esse termo fariseus vem do grego koiné, perfeito ou não? Fariseus vem do grego koiné, se referindo aos doutores da lei ali, perfeito ou não? Que zelava da lei. Na verdade, eles se preocupavam muito com esse corpo físico. Era muita limpeza, era muita aparência nesse corpo físico. Como hoje nós vemos, entendeu? Aí as pessoas preocupadas com a gravata, com o terno, com isso. Às vezes as mulheres com um vestido muito comprido, manga comprida, é tudo isso, entendeu? Não. Para quê? Para zelar do exterior, como se a santidade tivesse no exterior, no corpo exterior. Então, na verdade, ele disse, no soma esotérico, onde está aqui o corpo exterior, ou exterior do corpo, o corpo exterior, está aqui, ó, soma em grego koiné é corpo, exotérico é o externo, é o corpo físico, quer dizer, cuida tanto do corpo físico, mas, porém, do corpo espiritual, desse corpo sutil, que é o esotérico, perfeito? Na realidade não se preocupava, porém esse corpo estava cheio de rapina e de maldade, de transgressão. Por quê? Porque não buscava, na realidade, lutar contra os desejos carnais, contra essa mente transgressora. Então, na verdade, o que devemos fazer? Devemos, na realidade, segurar o burro na rédea. Para quê? Para que realmente esse corpo espiritual, esotérico, nosso, sutil, ele na verdade se renova de dia em dia. Perfeito ou não? Então, na verdade, devemos dominar na realidade esse corpo físico. Devemos ter controle sobre ele. Não devemos fazer tudo o que ele quer, porque ele é da mente inferior, da mente transgressora. Ele é, porém, na verdade, da mente falsificada. Ele é ilusório. E a mente dele é ilusória, é materialista, é todo tipo de desejos. Eu não quero falar tipo de desejos detalhadamente. Mas entenderam, gente? É exatamente isso. Então, na realidade, nós trabalhando com esse corpo físico, mas não é com veste bonita, não é nada disso, é trabalhar o nosso interior. A gente, na verdade, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É os desejos que saem. Perfeito ou não? E a gente vê por aí no sistema religioso como é que está hoje. Está o maior escândalo que existe. Perfeito ou não? Então, bom, eu não quero entrar em detalhes tocantes a isso. Eu quero ler o versículo 40. Loucos, está, né, na verdade, o vosso exterior está cheio de maldade. Aí ele coloca, loucos. Quem fez o exterior, ou seja, o corpo físico, não fez também o interior, o esotérico? Ou seja, quem fez o soma esotérico, o corpo exotérico, que é o exterior físico, não fez também o soma esotérico? Ou seja, o corpo espiritual?
É isso que, na verdade, ele fez a pergunta para os fariseus. Entendeu, irmão? Então, mais uma vez aqui está provando que existe esses dois corpos. No grego koiné, o corpo físico é chamado de soma exotérico. E, porém, o corpo espiritual, que eu já mostrei para vocês naquelas imagens, daquelas 3 garotas, na verdade, ele é o soma esotérico, ele é o espiritual, ele é o sutil, e é esse que vai ser salvo. Perfeito ou não? Olha, aqui eu mostrei, na verdade eu tenho a mesma passagem, Lucas 11, 39, no grego koiné, aqui ó, esotérico, ou seja, o corpo físico, que é o exterior, e o corpo, porém, esotérico, que é o corpo espiritual, o corpo que está dentro desse corpo, que é o teu real ser, que vai ser salvo, entendeu? Que é o Rushua, na verdade, vai salvá-lo, perfeito? Então é exatamente isso. Eu quero ler mais uma passagem aqui, para vocês aqui. Ó, antes disso aí, eu vou dar uma chegadinha aí. Eu vou dar uma chegadinha aí. Eu vou dar uma chegadinha aí. Eu vou... Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Esotérico, tal. Isso, perfeito. Então, é isso aqui que eu vou querer mostrar para vocês. Bom, tô chegando aí, tá? Tô chegando aí. Então, irmandades, eu creio que vocês já tiveram essa experiência, mas muito, talvez, de vocês não sabia que estaria tão claro nos originais, que é o grego koiné do Novo Testamento, perfeito ou não? E até mesmo nessa tradução do Novo Testamento, está claro também, está claro, não, melhor, existe, mas está semi-velada, entendeu não? Mas na verdade, no grego koiné, está claro. Então não tenha medo. Estão falando aí da salvação do corpo físico, mas você tem um corpo espiritual. Você tem um corpo espiritual, perfeito? E é esse corpo que, na verdade, que eu já mostrei para vocês, que é o corpo esotérico, interior, espiritual, é esse que vai ser salvo. É esse que é o Rushua tem interesse. Perfeito ou não? E é esse que nós devemos ensinar para as pessoas. Entendeu ou não? Temos a realidade de divulgar isso. Perfeito? Que era isso que as Irmandades Primitivas, na realidade, divulgavam. Bom, eu vou dar uma chegadinha novamente aqui para a gente ler uma passagem. Bom, quem é aquele corpo esotérico? O esotérico é o corpo que está dentro do corpo físico. Perfeito ou não? Só que assim, se eu, na verdade, mostrar para vocês, esse corpo esotérico que eu mostrei para vocês, ele precisa ser salvo. Ele não é o corpo top de linha, não. Ele não é o corpo de Malak, de ângelo ou de anjo, perfeito ou não? Então, na verdade, é isso. Então, na verdade, não é, perfeito? Malak em hebraico, ângelo, porém, em grego koiné, e anjo em português. Perfeito ou não? Então não é. O nome dele, na verdade, ele tem um nome aqui, aonde está aqui, ó, semeia-se no corpo natural, o corpo natural, não é natural, é soma psíquico. Ou seja, onde está natural é psíquico. Na verdade, é o corpo da psique, é a mente superior. Mas ainda não é o top, perfeito? Esse precisa ser salvo. O soma psíquico. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. O soma psíquico, na realidade, ele desperta o soma pneumático, que esse é o top de linha, já é o corpo salvo. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Então em Yahushua ele veio fazer o quê? Pegar aquele corpo esotérico, ou o corpo
psíquico e, na verdade, despertá-lo e transformá-lo, porém em um corpo pneumático, o corpo da salvação, o corpo salvo. Entendeu isso aí? Então é isso que eu quero ler aqui para vocês. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Isso que está na tradução. Semeia-se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vou ler de novo. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Bom, o que eu quero referir a vocês? Primeiro está errado aqui, botaram natural. Natural dá a entender que é o corpo físico. Não é o corpo físico. Não é o corpo físico. Não é o corpo físico. É um corpo psíquico. Quem é o corpo psíquico? É esse corpo espiritual que eu mostrei para vocês aí. Esse corpo esotérico que foi mostrado através daquelas 3 imagens, daquelas 3 garotas. Entendeu? É exatamente isso. E vocês devem ter passado por essa experiência. Aí o que acontece? Aonde está ressuscitará? Olha, a palavra ressuscitará dá a entender que as pessoas vão sair rebentando a terra, o solo do cemitério e vai sair esse corpo físico. Não é isso que imagina? A imaginação é essa. Mas só que a palavra aqui, gente, ergueiro. No grego koiné está como ergueiro. Ergueiro. E também em algumas passagens onde está ressuscitará, ressurreição, mais ou menos, quando não está ergueiro, está Anastácia, ou Anastasse. Tanto Anastácia, ou Anastasse, ou ergueiro significa despertar. Quer dizer, nós semeamos através do corpo físico, o corpo, porém, esotérico, que é aquele das 3 garotas que eu mostrei a imagem lá em cima, que é esse que você deve ter passado já por experiência, ele trabalha, ele também semeia, ele também desperta. O quê? Porém, o corpo espiritual, ou corpo pneumático, em grego soma pneumático. Ele diz, se há, porém, o corpo soma psíquico, ou seja, esse corpo que eu já mostrei para vocês, soma é corpo, perfeito? Psíquico, perfeito? Onde eles botaram natural, que tem nada a ver, está aqui natural, mas não é natural, é psíquico. Natural dá a entender corpo físico, mas na verdade é psíquico, no grego koiné, que é os originais do Novo Testamento, psíquico. Porém, na realidade, há também corpo pneumático, espiritual, entendeu? Esse é o corpo salvo. Então, Yahushua, ele veio salvar esse soma psíquico, que é aquele corpo que eu mostrei para vocês lá, nas 3 imagens. O corpo, na realidade, esotérico. O corpo esotérico, que é esse corpo que eu mostrei através da imagem daquelas 3 garotas, entendeu não? Então é exatamente isso. Então, na verdade, ele vai transformar esse corpo nosso porém um corpo pneumático, porém já é um corpo salvo, um corpo igual de Malach, igual de ângelo, porém na Malach, em hebraico, ângelo, na realidade em grego koiné e anjo em português, entendeu? Então é exatamente, vamos na realidade transformar esse corpo, Yahushua, ele vai transformar esse corpo esotérico, perfeito? Porém, em um corpo de anjo. Isso é em português, tá certo ou não? Olha, eu botei aqui a mesma passagem, 1 Coríntios 15, 44, porém, na realidade, no grego koiné, para não falar, o Matimide está inventando, tá? Eu extraí de lá, tá certo? Então, daqui, ó, soma psíquico.
Soma, corpo. Psíquico, na realidade é o corpo das três garotas que eu mostrei para vocês lá, já expliquei, perfeito? Perfeito? Está aqui, ó, ergueiro. Não está a palavra ressuscitar. Desperta o soma pneumático. Ergueiro, quer dizer, desperta o corpo pneumático, o corpo de anjo, o corpo de Malaque, o corpo de ângelo, em grego koiné. Perfeito ou não? E diz bem claro, e se há corpo psíquico, que é aquele corpo que eu já mostrei para vocês lá, nas três garotas, existe também o corpo pneumático, o corpo de anjo, o corpo de Malaque, em hebraico, o corpo de ângelo, em grego koiné, perfeito? É exatamente isso. Então Yahushua vai transformar esse corpo nosso, na realidade, que é o soma psíquico, que na verdade é aquele corpo das três garotas lá que eu mostrei, e na realidade em soma, em corpo pneumático, corpo de anjo. Então é isso que está mostrando aí, perfeito ou não? Ó, na verdade eu quero mostrar aqui outra passagem para vocês aqui, onde está escrito aqui, ó, na verdade, Shaul, na realidade ele mostra aqui, em 1 Coríntios 15, 40, versículo 40, ele diz o seguinte: há corpos celestes e há corpo terrestre. Mas, uma é a glória do celeste e outro a glória do terrestre. Perfeito ou não? Um é a glória do celeste e outro a glória do terrestre. Bom, o terrestre, na verdade, o celeste, na realidade, celeste significa somata. Somata significa corpo, tá no plural, tá? Somata. Se fosse um singular, só soma. Então, somata. Perfeito? Na verdade, diz aqui, epurrânia. Quer dizer, o corpo celeste, corpo de anjos, corpo de Malaque, corpo de ângelo, no grego koiné. Perfeito ou não? Existe também, de acordo com ele, existe também o corpo que? Somata, epigeia. Somata, epigeia. Bom, o que é o soma epigeia? Soma epigeia é o terrestre. Bom, agora vamos entender. Mas Matimide, quem é esse soma epigeia? O somata, equibeia, o corpus, plural, perfeito? Terrestre. Olha, incrível que pareça, esse físico, ele é, na realidade, na verdade, terrestre. Ele é terrestre. Mas, na verdade, ele estaria dizendo aqui, não epigeia, mas estaria somata, saxi. Perfeito? Não está saxi, está epigeia. Então está fazendo, na verdade, uma alusão àquele corpo que eu mostrei lá para vocês, esotérico, naquelas três imagens das garotas lá, entendeu? Não. Então é exatamente isso. Agora o somata, epurrânia. O somata, epurrânia, na realidade, significa o corpo de anjo, o corpo de Malaque, o corpo, na realidade, de ângelo, em grego koiné, perfeito? Eu não falei em hebraico, em grego e em português aqui para vocês, significa. Então é esses que, na verdade, ele diz. E aqui ele não está se referindo, porém, aos anjos, porque os anjos não são terrestres. Ele não tem esse corpo que eu já mostrei para vocês, que é o esotérico, o soma esotérico, que eu mostrei naquelas três imagens para vocês. Então, na verdade, aqui está falando de nós, seres humanos. Então, na verdade, nós temos esses três corpos. Porém, o somata, epurrânia, ele, Yahushua, vai nos transformar em corpo de Malaque, em hebraico, em corpo de ângelo, em grego koiné, em corpo de
anjo, porém no português, que é sômata, epigeia, perfeito ou não? Então é exatamente isso, irmão, que na verdade eu gostaria de mostrar para vocês. Ó, eu tenho a mesma passagem aqui, 1 Coríntios 15, 40, no grego koiné, para vocês não acreditarem em mim. Eu quero que vocês, na verdade, acreditem na passagem. E vai ter as Bíblias na descrição, abaixo do vídeo aí, que vocês podem examinar. E eu creio que vocês têm exatamente acesso. Tem essas Bíblias em hebraico, em grego koiné, assim como em terneliá. Eu creio que, mas está tudo abaixo da descrição existe. Então aqui está, ó, sômata, alpurrânia, é o, na verdade, terrestre, mas na verdade não está falando saxe, fosse saxe, na realidade estaria tratando, na realidade, do corpus, na realidade físico, esse corpo carnal, perfeito? Não tem nada a ver. Na realidade aqui está se tratando, epurrânia, na realidade aquele corpo sutil, esotérico, perfeito? E na verdade aqui, ó, sômata epigeia, ou seja, na realidade, o corpo de anjo, o corpo celeste, o corpo, na realidade, mais exaltado. Então, Yahushua vai nos transformar, de um corpo, na verdade, epurrânia, para um corpo epigeia, perfeito ou não? Um corpo de anjo, de Malach, de ângelo. Perfeito ou não? Ó, quero ler outra passagem para vocês aqui, ó. Ó, aqui, ó. É de Shaul também, tá? Na verdade, nessa tradução é Paulo. Aqui tá, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Ele diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não herdará o reino de Yahuwah. Tem irmão que fala Yahu, olha, eu aceito normal, tá? Eu sei que nós estamos começando, é muito difícil. Na verdade, nessa tradução está Deus. Porém, no grego koiné, tá na realidade, tá tel. Perfeito ou não? Então, exatamente, mas eu leio como Yahuwah. Perfeito ou não? Olha, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que está falando, olha, aonde está carne, ó, está saxe. É o corpo físico. Então, saxe é o corpo físico. O saxe, na realidade, como eu falei para vocês em cima lá que é onde está terrestre, não está falando do corpo físico, mas daquele corpo, na realidade, esotérico. Foi mostrado aí naquelas 3 imagens. Saxe. Saxe é o corpo físico, corpo carne. Não, esse não herda. E também Aima, sangue. Então tá certo, carne e sangue. Mas lógico, saxe se trata do corpo físico. Sabe? Seria soma saxe. Na realidade, corpo físico. Perfeito ou não? Porém, esse não herda. Não pode herdar. Não é que não herda. Não pode, não tem como herdar o reino de Yahuwah. Bom, aqui na verdade está Teos. Perfeito? E nem a corrupção herdar a incorrupção. Vocês entenderam, irmãos? Então o que acontece? Porém, o corpo corrupto, transgressor, que se corrompe, que deteriora, esse não pode herdar aquele corpo. Ele não pode, na realidade, herdar, na realidade, o corpo espiritual. Ele não pode herdar o corpo espiritual. Ele não pode ser salvo. Ele não pode se transformar em soma pneumático, em corpo de Malach. Malach em hebraico, ângelo em grego koiné. Porém, na verdade, anjo em português. Perfeito ou não? Bom, eu quero ler mais uma passagem aqui. Olha aqui, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, em grego koiné, a mesma passagem, ó, saxe, aima. Então, na verdade, está certo, bem claro. Basileia significa reinar. Perfeito ou não? Então, é exatamente isso.
de Yal. Aqui está Tel. Bom, na realidade, eu quero mostrar para vocês aqui, vai ser a última passagem. Na realidade, é de Yaru Ranan. Yaru Ranan. Nessa tradução, João. Perfeito ou não? 6:63. Diz o seguinte, Yaru Ranan. O Espírito é o que vivifica. Bom, na verdade é Yahushua falando, tá? Falando. E aqui Yahu, porém ele acaba, na verdade, escrevendo esse discurso de Yahushua. Perfeito ou não? Então, na realidade, ele diz o seguinte, Yahushua, o Espírito é o que vivifica. Olha, na verdade, a palavra vivifica, porém, na verdade, no grego koiné, tá aqui, ó, enai, significa é o que existe. Quer dizer, o corpo, pneumático, é o que tem a existência real. Esse é o corpo superior. Não tem nada a ver com esotérico. Aqueles 3 da garota que eu, na verdade, mostrei. Aqui, na verdade, está falando do corpo, na verdade, do corpo de Malach, em hebraico, de ângelo, em grego koiné, de anjo, em português. Perfeito ou não? Na verdade, é pneuma, enai, equieno. Significa o quê? É o corpo de anjo que existe. Ou seja, aquele que existe. Seja o corpo daquele que existe. É exatamente isso. Então é isso aí. Ele é o pneuma, é pneumático. Perfeito ou não? Aí ele diz aqui, ó. Tá bem exatamente aqui também, ó. Ó aqui, ó. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Bom, então eu vou ler aqui em português para ficar mais claro para vocês como está na tradução. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. É interessante aqui, irmãos, que na verdade, onde está para nada aproveita, está na verdade efilei, ofilei. Então significa ofilei. Ofilei, na verdade, não serve para nada. Não existe plano para ela. O saque, na realidade, é o corpo físico, esse corpo carnal. Para nada serve, o Yahushua não tem interesse com ele. Ele tem interesse no corpo esotérico, em salvar o corpo esotérico e transformar em um corpo pneumático, em um corpo de Malach, um corpo de ângelo, de anjo em português. Então é esse que ele disse que ele tem interesse. No saque, que na verdade o saque, na verdade, que é o carnal, que é esse físico, ele não serve para nada para ele. Não tem nenhum valor para ele. Não existe proposta para ele. Entendeu? Então é exatamente isso. Olha, na realidade aqui, ó, tá aqui, ó, a mesma passagem de Al-Ruhanan 6:63, aqui, ó. Pneuma, enai, equeno. Pneuma, enai, equeno. Tá bem claro. Aqui, ó. Saxe. Tá bem claro. Saxe, 10. Ofilei. Tá vendo? Então tá claro. Então tá mostrando claro. Não tem valor algum. Não serve para nada. É exatamente isso. Apesar que a tradução aqui tá bem claro. A carne para nada aproveita. O corpo físico para nada aproveita. Não tem valor algum. Aqui tá falando não tem valor algum. Não tem proposta para ele. Perfeito? Então, na verdade, eu já sei que já tomei bastante tempo de vocês. Então, irmãos,
Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então todos vocês, todos nós, toda a humanidade, ela tem esse corpo esotérico, que é esse corpo daquelas 3 imagens, daquelas 3 garotas que eu mostrei para vocês. E creio que muitos de vocês já passaram por essa experiência. Agora, o que eu, na verdade, quero mostrar é o seguinte: como, na verdade, acontece comigo? Isso acontece constantemente. É normal tá acontecendo isso comigo. Acontece normalmente. Bom, como eu, na verdade, gosto, quando eu, na verdade, quero sair deste corpo físico em outro corpo, com a mesma aparência dele, mais sutil, que é esse esotérico, o que eu faço? A minha esposa, normalmente, ela só gosta de dormir do lado direito da cama. Então eu fico do lado esquerdo. Então, na verdade, eu durmo normalmente de lado, do lado esquerdo. Essa posição que eu fico quando eu quero sair nesse corpo. Eu não quero dizer que em outras posições, como na verdade de barriga para cima, também não acontece. Acontece também. Perfeito ou não? E acontece. Mas o que eu falo? Mas normalmente faço isso. Por quê? Eu pego a perna esquerda, tiro dessa perna física e coloco no piso, no chão. Aí eu tiro a perna direita e coloco também no chão. Aí eu levanto e fico de pé. Perfeito? Ora olho para o meu corpo físico, vejo lá meu corpo físico, na realidade deitado na cama, e ora não, ora eu já saio andando pelo quarto, saio na verdade pelo quarto, vou na sala, cozinha, abro geladeira, vou ver o que tem lá dentro da geladeira. Eu começo a examinar tudo para ver se realmente é real ou se é uma ilusão. E na verdade mostra que tudo é real. E às vezes acontece de eu abrir a porta, eu ir no quintal da casa, na parte dos fundos, ou ir na frente, acontece. Às vezes a imagem é a mesma, às vezes a imagem um pouco muda. Mas a casa é semelhante a essa minha mesmo. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Agora, como é que eu faço para acontecer isso? Normalmente eu faço o seguinte. Olha, normalmente eu não aconselho ficar de joelho. Você orar de joelho, quer orar? Você ora de joelho. Mas se você quer que aconteça isso com você, esse fenômeno, na verdade com você, que não é um fenômeno, coisa alguma, isso é normal, é só dedicar isso. Normalmente aconselho, na cabeceira da sua cama, você põe seu travesseiro, tá? Para ficar mais acomodado, e ali você, na verdade, fica sentado. Se você quiser ficar de perna esticada, você fica de perna esticada. Se você, na verdade, preferir cruzar as pernas, olha, eu prefiro cruzar as pernas, porque ficar com as pernas assentado de perna esticada, normalmente me incomoda muito, eu não consigo me concentrar bastante, mas tanto faz, cruzada ou perna esticada, tá? Aí o que acontece? Você ora pelos seus irmãos, né? Eu não vou falar da oração não, na oração você pode ser de joelho, do jeito que você quiser. Normalmente eu também já aproveito e já oro pelas minhas irmandades e por toda a minha família, todas as irmandades do movimento do nome sagrado, sem fazer nenhuma acepção entre as irmandades, tá? Bom, mas normalmente o que eu faço? Eu começo mentalmente a recitar o nome Yahushua. Aí eu ponho na mente Yahushua. Eu puxo o ar pelo nariz e solto pela boca. Eu expiro, depois solto. Expiro, depois solto. Expiro, depois solto. Bem lento. Yahushua. Só na mente, perfeito ou não? Só mentalmente. Entendeu? Experimenta fazer isso. Agora, depois que você fazer em Yahushua, para você identificar Yahushua dentro de você mesmo, porque ele está dentro de mim e de você, perfeito ou não? Ele está porque nós somos dele, não é outra entidade
que está dentro de nós, é Yahushua, o verdadeiro Salvador, perfeito, que está dentro de nós, perfeito? O que acontece? Você, agora, você não fala mais, não recita mais o nome Yahushua, como eu mostrei. Você, na verdade, começa a se concentrar para dentro de você, para você mesmo. Porque você tem uma mente superior. Esse ser que eu mostrei para você, que é o esotérico, naquelas 3 imagens, na verdade, ele é o ser superior, ele tem uma mente superior. Porém, esse corpo físico é inferior. Esse é a mente da transgressão. É ilusória, é falsificada. Aquele é o real ser, é o seu verdadeiro ser. É o ser que vai ser salvo, vai se tornar Malak, vai se tornar ângelo, vai se tornar anjo, perfeito? Aí você entra para dentro de você mesmo. Bom, você vai sair? Eu nunca saí. Diz que tem gente que sai, eu não saio. Eu normalmente deito, na verdade, do jeito que eu falei para vocês. Pro lado esquerdo, perfeito ou não? E na realidade, na hora que eu estou quase dormindo, estou sonolento, a coisa acontece, esse fenômeno, que na verdade não tem nada de fenômeno, é natural, isso é normal, aí realmente acontece, perfeito? Eu vejo eu saindo do meu corpo. Eu coloco primeiro a perna esquerda, depois a perna direita, depois levanto e examino a minha casa inteira, os objetos da casa, móveis, tudo. Eu vejo que tudo é real. E quando, na verdade, às vezes eu abro a porta, saio para fora e saio voando também. E vou parar em outro lugar. E às vezes eu estou em casa, de repente, eu estou em casa ali, examinando com esse corpo esotérico, às vezes eu dou um salto quântico, que eu nem sei, assim, sabe? Pareço em outro lugar. Deu para entender? Então, na verdade, eu creio que muitos de vocês já passaram por essa experiência. Se passaram, deixa nos comentários aqui, tá? E se tiver alguma dúvida, quiser algumas passagens bíblicas, mais, para mim, na verdade, mostrar isso para vocês, já mostrei, deixa no comentário aqui que eu respondo para vocês, tá bom ou não? Mostro as passagens. Quiser do Velho Testamento, eu mostro também, tá certo? E faça ter comentário, tá bom? Tá bom? Bom, olha, aqui embaixo existe alguns links do nosso grupo, entendeu não? Quiser fazer parte, tudo bem. Mas vai ter essa Bíblia, que na verdade eu estou usando aqui em grego koiné. Perfeito ou não? Tem, na verdade. Tá? Existe também em hebraico também. Perfeito ou não? Então existe o Torá e o Taná. Existe uma Bíblia em Teneleá. Em Teneleá. Essa Bíblia em Teneleá, lá está bem explicado como usar ela. Ela facilita mais para vocês. Mas às vezes eles não coincidem muito bem realmente com a Bíblia no grego koiné mesmo, direto no grego koiné. Mas olha, vê se tem algum aproveito para vocês, tá bom? Olha, eu agradeço aí por vocês ter tomado o tempo de vocês, assistindo esses vídeos. Mas eu acredito que esse vídeo, mas eu creio que pode ter algum aproveito para vocês, entendeu não? Então é isso aí, tá? Eu agradeço e muito obrigado, tá bom? Eu paro por aqui.